Eu sou Lenilde Ramos, eu estou entrando nos 70 anos, eu sou filha de poeta, eu sou compositora, cantora, escritora, trabalhei a vida inteira como produtora cultural, eu sou mãe de 3 filhos, eu tenho a felicidade de ser avó de 3 netos. Eu sou filha de um poeta e esse fato direcionou toda a minha vida e faz de mim a pessoa que eu sou hoje. A poesia, eu sempre digo que ela me salvou e também ela me deu artifícios para eu construir o meu trabalho. Eu nasci numa casa onde essa prática, essa vivência artística era uma coisa assim tão comum, fazia parte do dia a dia, né? Esse gosto pela arte, ele continuou sempre. Quando eu comecei a estudar piano, eu tinha de 7 para 8 anos. Eu me lembro que quando eu tinha 15 anos, eu já estudava música. Meu pai, a primeira providência quando ele me matriculou no colégio foi que eu pudesse me matricular também para aprender a tocar um instrumento, né? E todo ano, no final do ano, as alunas se reuniam, faziam audição, cada uma ia lá, tocava. Aí quando terminou a apresentação, meu pai chegou para mim e falou assim: no ano que vem eu quero ouvir uma música sua. No outro ano, que eu já estava com 16, aí eu que surpreendi o meu pai, porque quando ele chegou para a apresentação, eu fiz uma música minha. Ah, mas ele ficou todo... Ele falou, tá vendo? Não é possível? E uma professora, que era Maria da Glória Sarrosa, ela dava aula no colégio estadual. Ela foi jurada, ouviu minha música e a minha música ganhou aquele festival. E o que ela fez? Pediu autorização para as freiras e para o meu pai e inscreveu a minha música num festival que ela estava organizando na cidade, que já era de âmbito, né, municipal, estadual. E lá nesse festival, chamei 2 jovens universitários, que eu ainda estava na escola, né? E eles cantaram a música para mim. E essa música venceu o festival, melhor letra, melhor música. Nesse festival, eu conheci o Geraldo Espíndola, né? Aquela galerinha assim de músicos novos também, tudo dessa mesma idade. Eu conheci o Paulo Simões, que também estava concorrendo. Eu conheci os irmãos do Grupo Acaba, o Moacir e o Francisco, e a partir dali nós começamos porque aí eu saí depois do colégio, fui para a faculdade e essa amizade continuou, os festivais continuaram, né? E eu fui estudar letras, porque eu queria ser jornalista, para eu poder ter eu me sentia à vontade escrevendo. Então eu queria que fosse um meio de vida. Comecei a escrever mesmo, não assim crônicas ou poesias, eu comecei a escrever matérias, né? Depois que eu saí da parte assim de trabalhar em jornal, trabalhei em televisão, mas eu fui trabalhar como produtora cultural. O jornalismo me moldou a minha escrita, o jornalismo me tornou escritora e também, pelo jornalismo, eu defini o meu tipo de literatura, o perfil da minha literatura. Eu sou memorialista. A minha literatura, ela é toda baseada em fatos reais.
Eu registro a história das pessoas, eu registro coisas que aconteceram comigo e eu recrio esses personagens com base, é tudo verdade. Eu conheci Manuel de Barros em 1970, né? E a partir daí eu comecei a ler Manuel de Barros e musicar Manuel de Barros, escolher trechos, poemas dele e musicar. E eu tive vontade que ele ouvisse as músicas que eu estava fazendo. Então foi esse contato que me levou até a casa dele para eu mostrar as músicas. Até me lembro que uma vez eu falei, olha, estou fazendo umas músicas assim e tal, queria te mostrar. Você tem alguma ideia? Gostaria assim, que tipo de música que eu fizesse? Ele só falou assim, Lenilde, não me venha com nada bonitinho. Então aquilo para dizer assim, use sua criatividade, né? Faça coisas que não sejam convencionais. A música, ela sempre foi assim uma tarefa muito forte, muito presente. E só depois, quando eu já tinha a minha vida um pouco mais organizada, foi que eu tive condições de olhar para a minha música de uma forma mais profissional. Nessa época, foi que eu tive um interesse de também trazer essa minha veia literária para mais perto. Então, quando a minha música cresceu, que as pessoas começaram a me ver como tocadora de sanfona, começaram a me convidar para tocar em outras cidades, participar de eventos fora do estado, foi a época que eu comecei, quietinha, a escrever meus textos. Foi aí que surgiu o primeiro livro. Então, o História Sem Nome, ele surgiu quando eu estava totalmente envolvida com a música. Mas era uma história tão forte que eu queria colocar essa experiência para fora, né? Eu comecei a contar a história do meu pai, da minha mãe, a história da minha infância, né? Essas coisas que eu contei aqui no início da nossa conversa, elas vieram para o livro também. Aí a minha vida no colégio também foi muito interessante entrar no livro. E o foco da história foi uma professora que eu conheci no colégio, que essa professora conheceu essa colônia abandonada de Hansenianos e a partir dali surgiu um grande trabalho de transformação, de superação, e eu fui com ela nesse projeto. Eu entrei no grupo de voluntários dela e eu vivi uma grande história, porque eu fui testemunha ocular da superação e da transformação que aconteceu numa colônia abandonada de Hansenianos, que você olhava ali, parecia que você estava numa cidade da Idade Média, né? E ver o passo a passo disso para ver o que é hoje. É um grande hospital referência do Brasil, né? Um hospital respeitado na América Latina, em alguns países da Europa, até dos Estados Unidos. Então eu pensei, se eu tive o privilégio de acompanhar essa história, eu, com a cabeça de jornalista, falei, eu não posso ir embora desse plano com essa história comigo. Porque as pessoas que conviveram também comigo naquela época, nenhuma escrevia, ou era jornalista, ou era escritora. Eu era a única do grupo. Eu falei, então a responsabilidade é minha. Aí surgiu o meu livro, História Sem Nome. E ao longo de todo esse tempo, quando eu parava de escrever textos longos, o que eu fazia? Eu começava a brincar com o pensamento. Então, essa brincadeira de pensamento começou a produzir poemas, porque algumas pessoas diziam para mim, seus livros têm 250 páginas, 300 páginas, por que você não experimenta contar uma história, por exemplo, em 20 linhas? Né? Um exercício de minimalismo. Então essa fase
da minha vida de minimalista é uma coisa também que já está bem consolidada. Porque com 2 trabalhos. Um é o trabalho do Baú da Tia Lê, que são as crônicas que eu conto, sempre fatos, né, da vida de Mato Grosso do Sul, histórias do meu trabalho do tempo de produtora cultural e coisas que eu vi, personagens que eu conheci, mas tudo história, sabe, é aquela coisa assim, historinhas para a internet. Então eu comecei a escrever as crônicas do Baú da Tia Lê e testar ainda mais o meu minimalismo a partir do momento que eu comecei a conhecer e a estudar e a examinar o mistério das palavras. Esse exame que eu comecei a fazer me levou a escrever os meus poemas, que eu chamo de poemas minimalistas, não tenho ainda uma definição. Às vezes, com meia dúzia de palavras, eu coloco um pensamento ali, que aquele pensamento faz com que a pessoa reflita um monte de coisa, em cima de 2, 3 palavras, né? Então é o livro que eu estou já em fase de produção, ele está sendo ilustrado, né? E vai ser lançado, vem ser lançado agora no final do ano. As pessoas disseram para mim assim, por que você não concorre para a Academia de Letras? Aí eu falei, não, nunca gostei assim de... Nunca tinha pensado em títulos ou em fazer parte, porque ali estavam assim, os meus, não digo ídolos, né, que eu não tenho ídolos, mas assim, as pessoas que eu admiro estavam ali na vida literária de Mato Grosso do Sul. Eu falei, onde se viu eu querer me meter ali no meio, sabe, daqueles grandes escritores, daquelas grandes personalidades. Mas aí essas grandes personalidades que já tinham lido os meus escritos falaram, você pode concorrer. Eu entrei no edital e fui eleita, né? Então hoje eu posso dizer, eu sou escritora e vou ser escritora pelo resto da minha vida. Lenilde Ramos e Mato Grosso do Sul são coisas que se misturam totalmente, né? Eu sou um ser sul-mato-grossense. Tudo que envolve arte e cultura de Mato Grosso do Sul envolve a minha vida e o meu trabalho. Eu não entrei no mundo da arte, eu nasci no mundo da arte.